acontecem ao nosso redor, para tirar a nossa atenção do Evangelho, para tirar a nossa atenção do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitas coisas, e nós temos que tomar cuidado. Muitas coisas, são atrativas aos nossos olhos, muitas coisas são atrativas aos nossos ouvidos. E Deus, Ele não divide a glória dEle com alguma coisa, com coisa alguma ou com ninguém. Amém? É o que nós falamos, o Evangelho, ele é puro. O Evangelho puro, ele tem poder para transformar, desde que a pessoa queira, desde que a pessoa deseje. Deus te chamou, e você tem que estar sedento, desejoso, querendo mais do Evangelho. Ele puro, sem nenhuma mistura, Por exemplo, todos gostam de café? Gostam de café? Eu gosto de café sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar. E eu gosto dele, vamos dizer assim, é puro. Se de repente coloca açúcar, eu tomo, irmão. Mas não me desce de forma agradável. Entendeu? Não me desce de forma agradável. Se eu tomar um café misturado com leite, aqueles café de latinha que vende, irmãos, no mesmo instante assim, eu sinto dor de barriga. Então, o café puro, E o Evangelho, vamos dizer assim, é a mesma coisa. Nada pode ser acrescentado ao Evangelho. Nada pode ser misturado ao Evangelho. O Evangelho ele não pode ser, eu estou fazendo assim com as mãos, sincrético. É como se fossem as engrenagens, uma dentro da outra. Não, o mundo, ou qualquer estratégia do mundo, que está dando certo no mundo, pode se trazer para a igreja. Aí, é não acreditarmos no poder da palavra de Deus. É não acreditarmos no poder de Deus. Amém? Nada pode se misturar. Então a gente tem que tomar essa total atenção, esse total cuidado, vigilância, para que a gente não venha olhar ou se deixar inclinar para a direção errada. Amém? Porque em um culto de ceia, a palavra estava sendo pregada, estava sendo ensinada por um apóstolo. E alguém naquele culto, em um local de um limite de segurança, vamos dizer assim, em um lugar que traria perigo para a sua vida, ele ficou olhando para fora, porque o local mostra isso, e olhando para dentro. E chegou um momento que, como o homem tem essa inclinação de se desviar de Deus, ele caiu. E a gente vai ver isso nessa passagem aqui. Amém? Vamos lá, Atos 20, versículo 7. Amém? 20, versículo 7. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, nós reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Contudo, falando até meia-noite. Amém? Até aqui. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, é mediante o Senhor, diante da Tua palavra, aqui estamos. Pedimos, meu Deus, ao Senhor, que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco, Senhor, à Tua disposição, como uma ferramenta simples, porém de bom uso, nas Tuas mãos.
Que o Senhor nos dê fácil exemplos de entendimento da tua palavra. Que eu diminua e o Senhor cresça, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E amém. Amém? Aqui está falando, né? O que está acontecendo aqui, Paulo ele começa a se deslocar e ir para Jerusalém, né? O intuito de ir para Jerusalém. Isso aqui ocorre na sua terceira viagem, na última viagem missionária de Paulo. Então, ele saindo de Éfeso, da região da Ásia, indo em direção a Jerusalém, esse era o plano, levar as ofertas ao qual ele havia recolhido para abençoar a igreja de Jerusalém, que estava sofrendo, né, devido a uma terrível fome que ocorreu naquela época. E não somente fome, mas também, devido à fome, muitos fugiram de Roma, perseguidos, porque o Império Romano tomou seus bens. Então, muitos estavam necessitados lá em Jerusalém, judeus que saíram de Roma, né, devido à grande fome. Isso, irmãos, foi profetizado, foi trazido, né, pelo profeta Ágapo. É um pouco depois, né, a gente vai estar lendo, tem isso aqui, não vai estar, nós não vamos estar lendo, mas Ágapo profetiza isso, né, que essa fome viria sobre a humanidade. E assim aconteceu. E a igreja de Jerusalém, ela pediu ajuda, e Paulo, nessa obra missionária, ele recebe ofertas dos gentios para levar a igreja lá em Jerusalém. Ok? Então, né, em deslocamento aí para Jerusalém, depois de Jerusalém, o alvo dele era Roma. Pregar o evangelho em Roma. E aconteceu o seguinte, ele estava passando, né, como nós lemos aqui, ó. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade, né, de partir o pão. Eles estavam em Troade, né, e ali eles se reuniram no primeiro dia da semana, podemos dizer que um domingo, né, se reuniram, e a finalidade ali da reunião era o partir do pão. O que é o partir do pão, irmãos? Irmãos, é a ceia, é a Santa Ceia, trazer em memória a obra do Senhor. Não somente a Santa Ceia, mas também a pregação do Evangelho. Porque aqui está falando, né? E Paulo pregou ao povo. Então era um culto público, um culto solene, um culto ao Senhor, e esse culto também tinha a ceia. Geralmente, irmãos, todos os cultos tinham ceia. Todos os cultos tinham ceia. Mas vamos lá. Planejando seguir viagem no dia seguinte. Então estava tudo calculado, esquematizado. Continuou falando até a meia-noite. Eu não sei que hora começou esse culto. Eu sei que até esse momento Paulo estava falando, Paulo estava pregando. Amém? Será que começou às 10 horas? Será que o culto era às 10 horas da manhã como o nosso? E meia-noite Paulo ainda estava pregando? Ou será que foram às 8 horas da noite? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que à meia-noite Paulo estava pregando. E ele pregando, e dá para se perceber que foi uma pregação, né, longa e demorada. Mas isso não é o motivo pelo que ocorreu. 8. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, era um cenáculo, no piso superior onde estávamos reunidos. Eu acredito que algumas versões está falando não piso superior, mas está falando segundo andar. Está falando terceiro? Então vamos lá, terceiro. Então estávamos no piso superior, porque alguma versão eu li que era segundo andar também. Mas vamos lá. E, né, era reunião, era um culto solene, era um culto público. Paulo estava pregando, meia-noite, tudo estava iluminado. A casa era uma grande sala, no piso superior. 9. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Amém? Então esse jovem, essa pessoa, estava naquele culto,
E o local ao qual ele quis estar no culto, né, era em uma janela. Estava sentado em uma janela. O culto foi longo. Esse jovem, esse homem, essa pessoa foi tomado de um grande sono. E ele acabou dormindo profundamente. Não teve consciência do que estava acontecendo. Não teve consciência de onde ele estava. E ali, sentado naquela janela, dormindo profundamente, ele cai. E cai não somente do primeiro andar, não somente do segundo andar, mas ele cai do terceiro andar. Nós estamos aqui no segundo andar desse prédio. É um andar mais acima, caindo lá na garagem. Uma queda forte. Uma queda bruta. Tanto que, quando foram acudir, quando foram, chamar esse jovem estava morto, como nós lemos aqui, no versículo 9. Certo jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Tanto lugar para essa pessoa ficar, tanto lugar para alguém sentar ou se apoiar, mas ele vai, se apoia ou ele se senta numa janela. Uma janela é um lugar de risco. E ainda mais, irmãos, uma janela no terceiro andar de um prédio. Você se sentiria confortável, sentar numa janela do terceiro andar? Alguém já sentou em uma janela? Alguém já sentou? Já subiu na janela? Eu lembro, no quarto de casa tinha uma janela grande, a gente sentava muitas vezes, meus irmãos, ou até mesmo no muro. A gente fica meio aqui lembrando, a gente fica meio receoso, se de repente alguém pode esbarrar na gente, a gente cair para trás. E aconteceu o que aconteceu com esse jovem. Aconteceu o que aconteceu com esse homem. É andar no limite. Ele estava num lugar inseguro. Ele estava numa posição que poderia e como causou morte a ele. Risco de morte. Risco de queda. Não foi, vamos dizer assim, só em sentar ali não é um acidente, mas já é um pré-acidente. O sermão foi longo, nós lemos aqui, Paulo pregou, e era por volta da meia-noite esse acontecido. Mas esse jovem, esse homem, ele não dormiu porque o sermão foi longo. Aí que a gente tem que atentar. Ele dormiu por quê? Porque a atenção dele não estava para o sermão de Paulo. A atenção dele não estava para o que estava sendo pregado. A atenção dele estava um olho para dentro e o outro para ver o que estava acontecendo lá fora. Porque se você está na janela, de repente se tivesse uma janela aqui, irmãos, a gente ia ficar olhando o que estava acontecendo lá fora. A gente tem uma igreja, a igreja de Ina, a lateral é toda vidro. E de repente, você vê a igreja fazendo assim, olhando para a lateral. Aí a gente vai olhar, é uma pessoa passando. Nem conhece, nem sabe. Parou um carro. É natural do homem, infelizmente, porque o homem, ele tem essa inclinação de se desviar de Deus. De não dar atenção a Deus. E Satanás, ele vai cegar. Satanás, ele vai envolver as pessoas, vamos colocar assim, com um sono. Ou muitas vezes não, está pensando em outra coisa. Muitas vezes, esse jovem estava ali sentado naquela janela, num lugar de risco, mas somente de corpo presente. Porque o pensamento devia estar longe. De repente, ele estava olhando lá, eu saí daqui, eu vou passar, imagina só, o que eu contei a meu respeito, num passado, há muitos anos atrás, quando eu ia na igreja, e a minha intenção era que acabasse o culto, eu ia sair para tomar cerveja. Eu estava olhando o quê? Para fora.
Porque eu não lembro do que foi pregado. Eu não lembro de nenhum versículo bíblico. Eu não lembro de nenhum cântico espiritual naquela noite. Ou daquelas noites ao qual eu ia com minha esposa naquela igreja. Não lembro. Mas uma coisa eu lembro. O que eu falei para os irmãos. Das 2 cervejas que estavam na casa do meu sogro, me esperando. Eu estava ali de corpo presente. Mas a minha atenção, o meu desejo, o meu foco estava lá fora. Amém? Eu não estou falando de me embriagar. Não estou falando de chegar lá e encher a cara. Não. Era ir e tomar aquelas 2 cervejas. Satisfazer a minha carne. A minha carne. Eu estava ali, mas a minha mente estava muito longe dali. Amém? Faz tempo que eu não falo isso. Chacoalha quem está do seu lado e fala, não dorme, senão você cai da janela. Faz tempo que eu não faço isso, né? Aproveitar que a conselheira não está aqui, né? Eu tenho que tomar um cuidado para não cair da janela. Janela é um lugar de risco. Janela está no limite. O limite, né, está dividido pelo que está acontecendo dentro e o que está acontecendo fora. E ele se inclinou para fora. E ele cai do 3º andar, sem noção do que poderia acontecer na vida dele, do perigo que estava ali, de estar sentado naquele lugar. Ele cai, e aqui como nós lemos o versículo 9, no final dele, versículo 9, já quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Já estava morto. Mortinho da Silva. Morreu agora mesmo. E o que acontece? 10. Contudo, descendo Paulo, aí Paulo para o discurso, para a pregação, desce até onde o jovem está. Descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando, não vos alarmais, pois sua alma vive. Amém? Paulo, ele desce, vai até o jovem, se debruça sobre ele, e ele chega e fala para a igreja, não vos alarmais, pois a alma dele vive, ou seja, ele está vivo. Glórias a Deus. Amém? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, entoar louvores ao Senhor e agradecimentos ao Senhor, porque essa noite foi maravilhosa e Deus operou em nosso meio o milagre de uma ressurreição, ao qual nós vimos muito pouco, alguns casos lá no Antigo Testamento. Elias foi o primeiro a ressuscitar um morto. Aí depois temos o seu discípulo Eliseu, que também ressuscita um garoto, e até depois de morto, uma pessoa foi ressuscitada, quando esse corpo morto toca nos ossos de Eliseu. E aí, depois você tem, no Novo Testamento, nós temos Jesus Cristo, que ressuscita, 1, 2, 3 irmãos, 3, a filha de Jairo, o filho da viúva, da cidade de Naim, e também Lázaro. Tem mais algum que eu posso esquecer? Mas eu acho que não. E outros, nós temos Pedro, ressuscita Dorcas, e nós temos agora Paulo. Mas o culto para? Não. O culto para festejar esse milagre? Não. O culto, irmãos, dá procedência. Mas, pastor, como isso é cabível? Alguém ressuscitou. Era um momento de festa. Era um momento de parar. Era um momento de anunciar. Falar para toda aquela cidade de Troade o que aconteceu com aquele jovem. Naquele instante. O que tem mais valor para a nossa vida? A bênção ou o abençoador? O que tem mais valor para a nossa vida?
o milagre ou aquele que faz milagre. Entende, irmãos? A visão espiritual? Porque Paulo, depois que fala assim, ó, ele está vivo. Versículo 11. Em seguida, logo após que ele se debruça, fala que esse jovem está vivo, em seguida, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Celebrou a ceia. Estão vendo a importância da ceia? Estão vendo que a ceia, ela é poderosa? Sim, o rapaz, ele ressuscitou, foi um milagre, Deus operou. Mas o que estava acontecendo no culto, irmãos, o partir do pão, a ceia do Senhor, ela tem poder para ressuscitar muitos mortos espiritualmente. A ceia do Senhor, não somente um, mas muitos, todos aqueles que participassem com o coração sincero. Entendem, irmãos? Mais importante do que aquele milagre, era o Deus ao qual executa milagres, é o Deus que nos salvou, que estava ministrando aos corações da igreja de Trode, através de Paulo, pelo Espírito Santo, ou através do Espírito Santo, por Paulo. Entende, irmãos? Milagres acontecem na vida do crente, mas nenhum milagre substitui a Deus. Porque muitas vezes, muitos crentes, ao receberem milagres, ao receberem certas bênçãos, ao qual estão buscando, muitas vezes desistem de Deus. Eu já conheci muita pessoa, muita gente, e depois que Deus abençoou, depois que Deus mudou a sua vida, sabe o que aconteceu? O milagre, a bênção, se tornou muito mais importante. Muito mais importante do que a palavra, muito mais importante do que a ceia, muito mais importante, infelizmente. Isso mostra o quê? É uma pessoa carnal, porque não está vendo com olhos espirituais, porque maior é o Deus que executa e faz milagres do que o milagre em si, e seja qual for o milagre, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Então, Paulo ele segue, 10, contudo, descendo Paulo, 11, em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, até o amanhecer. Que culto foi esse, irmãos? Pregou, vamos dizer assim, 8 horas de pregação, nós não sabemos, mas da meia-noite, aconteceu o que aconteceu, o garoto voltou à vida, ele continuou a pregar, ele fez a ceia, e isso foi até o amanhecer, até o alvorecer, quando saiu para continuar a sua jornada. 12, então, conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se extremamente confortados. Amém? Então aqui nós entendemos o quê? A primeira, essa ação. Aconteceu um milagre, mas existe um milagre muito maior. O milagre da cruz, o milagre da ressurreição do Senhor, o milagre que paga, a culpa que nós tínhamos do pecado. O milagre que nos tira da condenação e do juízo de Deus no dia final. E que milagre é esse? O Evangelho. Esse Evangelho que no início eu falei, não pode ser misturado. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. A cruz de Cristo. Eu estava falando para os irmãos aqui, mais cedo, no estudo bíblico. Quando Deus, irmãos, Ele olha para você, você é explicado de duas formas. Uma forma muito bem contemporânea, uma forma bem light, uma forma ao qual o homem é centro de toda a atenção do Evangelho. Vai falar assim, você, quando Deus, em sua sabedoria, em sua ciência, onisciência,
Quando Ele olha para você, vê você o bem mais precioso dEle. Uma joia rara. Ele vê você, né, é um grande valor. E Ele te dá, e te dará tudo para fazer você feliz. Isso é muito bom para o coração do homem. Isso é muito bom para quem está na janela, dividido. Ou fazer para que muita gente vá para a janela. É muito bom isso aí. É ou não é verdade? Eu ser a joia rara de Deus. Eu ser esse diamante polido, lindo, maravilhoso aqui. Isso é de encher os corações. Mas isso é um evangelho mentiroso. Por quê, irmãos? Porque quando Deus nos olha, para que a ira dele não nos consuma, Ele olha para mim, Ele olha para você em particular, vê o Filho dele crucificado. O Filho dele pendurado naquela cruz. E eu e você, nós estamos atrás dessa cruz. Porque se nós estamos na frente dessa cruz, nós seremos destruídos pela ira dele. Entende? Nós só não somos destruídos, nós só não somos consumidos graças à misericórdia de Deus. E essa misericórdia, ao olhar para nós, Ele vê o seu Filho pagando esse preço por mim e por você. Pagando esse preço por alguém que desejou viver na prostituição. Alguém que vivia na prostituição, alguém que vivia na bebedeira, alguém que vivia traindo, alguém que vivia longe, alguém que vivia em práticas ilícitas. Alguém como eu e como você. E aí o que faz? Cristo entrou na sua frente. Cristo ficou na sua frente. E por causa de Cristo crucificado, quando Deus nos vê, Ele vê o seu Filho. E o seu Filho falando, está consumado. Eu paguei o preço da culpa, do pecado e o preço da condenação desse. E nós temos que entender isso. Nós temos que viver isso. Irmãos, nós não podemos flertar com o pecado. Esse homem, esse jovem, estava no limite, estava, vamos dizer assim, em um lugar inseguro. Aonde nós estamos agora? Pastor, estou na igreja. Não, estou falando espiritualmente. Aonde está o seu coração? Porque a Bíblia fala, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde você está neste momento? Aonde o seu coração está neste momento? Oro e creio para que não esteja numa janela, dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Porque uma hora pode haver uma queda muito grave. Por quê? Estar na janela, estar no limite, irmãos, é brincar, é flertar contra o pecado. E Satanás, ele é expert em fazer com que a gente durma. Um sono espiritual. Não estou falando na hora do culto, mas estou falando na nossa caminhada. Um sono espiritual, porque, irmãos, alguém que está dormindo, alguém que está de olhos fechados, alguém que está sonâmbulo, não é? Ele tem percepção de alguma coisa? Eu não sei, alguém aqui é sonâmbulo? Não? Né? Eu sei de uma coisa, irmãos. Minha mulher muitas vezes reclama que eu converso bastante, dormindo. Converso bastante dormindo. Mas se ela pergunta, o que você falou? Eu não sei. Não tinha consciência. Mas ela fala que eu converso. E conversa e fala
Muitas vezes a gente está calado, né? O homem geralmente está calado. Eu estou dirigindo, ela vem, ó, pá, 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 pá. Mulher fala mais, minha mulher fala mais. Eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa calada, né? Aí, agora eu já sei o que eu falar. Agora, aproveita que eu estou falando de noite. Eu gosto de conversar de noite, quando eu estou dormindo. Brincadeira, né? Mas falando de sono, a pessoa que é sonâmbula, ou a pessoa que dorme, né, de noite, né? Dorme de noite, né, pastor? É lógico que dorme de noite, né? Vamos dizer assim, a pessoa que está dormindo, ela não tem ideia, ela não tem percepção, né, do que está falando. Eu lembrei de uma coisa, eu lembro muito antes de conhecer Jesus Cristo, né? E essa coisa que ela sabia que eu ficava conversando, um dia eu acordei assim, né? E ela perguntando, fala para mim o que aconteceu, vai, querendo saber, né? Conta aí tudo aí, vai. Eu falei, aí eu comecei, né? Aí eu já estava consciente, comecei a falar um monte de coisa, só para cutucar a onça, né? Só para cutucar a onça. Mas uma pessoa dormindo, ela não tem consciência. Esse jovem, ele não teve consciência, ele caiu. O diabo, ele cega. O diabo cega o crente, ou tenta cegar o crente para afastar o crente de Deus. Irmãos, né, é um crente lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, salvo, amém e glória a Deus. Mas tem que vigiar, porque quando quando esse crente, ele se desvia, ele se deixa levar por Satanás, lubridiado, enganado, cego, irmão, é muito sofrimento que vai vir. É muito sofrimento. E o mundo encanta. O outro lado da janela encanta a gente. Encanta. Eu estou aqui, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ouvindo esse Paulo falando aí. Estou aqui. Mas eu queria estar lá. Encanta, chama. Vem, o mundo está assim, venha ser feliz, venha conquistar, venha desfrutar a sua vida, está perdendo a tua vida, o mundo te chama, o mundo me chama. Vocês lembram da pregação passada de Asaf? Teve inveja do mundo, teve inveja do ímpio, chamou ele. E aí Asaf, ele andou no beiral da janela, que ele fala que deu aquela escorregada, quase escorregou. Quase ele caiu do 3º andar, como Eutico aqui caiu. Quase. E que para mim e para você, a gente entenda esse quase, mas não vou. Eu vou voltar. Eu vou estar longe dessa janela. Eu vou estar longe disso que está me atraindo, que está me tentando, está querendo me corromper, está querendo destruir a minha vida, está querendo destruir a minha casa, está querendo destruir a minha família, está querendo destruir o relacionamento que eu tenho com as pessoas. Isso que é pecado, o pecado ele faz isso, porque o salário do pecado é a morte, e esse garoto ele morreu, ele olhou para o mundo, ele se deixou levar, ele se deixou se inclinar. Não se deixe se inclinar pelo mundo, porque o salário é a morte. É a morte. Amém, irmãos? Não negocie. Hoje nós ceamos. É vida, e vida com abundância. A morte é totalmente da vida. É totalmente diferente da vida, ao contrário da vida. Morte é estar longe do Senhor. Porque longe de Deus, nós estamos mortos, como um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Amém? Igreja, olhe firmemente para o Senhor. Não negocie. O Evangelho, a fé, a sua salvação é inegociável. Inegociável. Em nome de Jesus Cristo. Amém?
todos nós venhamos sair da janela. Amém? Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Entenderam? Entre nós existe algum Raimundo? Algum Raimundo? Não temos nenhum Raimundo. Então dá para a gente chegar e falar, não seja um crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Eutico estava sendo isso aí. No domingo, estava lá. Aleluia e glória a Deus. Aí, nos outros dias, estava lá de uma forma totalmente diferente. Ao contrário, de um crente. Vivendo uma vida mais semelhante ao mundo do que semelhante a Cristo. Então, nesse meio, na janela, não pode existir. Aí eu volto, Por isso que o evangelho tem que ser puro. A gente não pode trazer nada do mundo. Paulo, ele fala, o próprio Paulo fala, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não se adapte a este mundo. Eu e você, nós estamos aqui de passagem. Eu e você, nós somos forasteiros. Irmãos, logo, logo, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estaremos com Ele. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Amém? Curve tua cabeça, neste momento, em respeito ao Senhor, em agradecimento ao Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra.